Caramba. Vamos lá, então. Então, olha só, gente. Voltando aqui, desculpa, era para ter gravado para colocar para vocês. Então, vamos lá. Então, você precisa ter técnica para escrever. A gente desenvolve técnicas para várias coisas em relação à nossa linguagem de uma forma geral, nossa comunicação. Vamos citar algumas coisas assim. Por exemplo, comum os alunos usarem como técnica de defesa de linguagem a palavra é a seguinte frase: me deixa. Alguém está te chateando com alguma coisa que está te incomodando, você fala o quê? Me deixa. Você gerou o quê? Uma frase, tá? E o efeito dessa frase é que essa pessoa pare de te incomodar. Então você criou uma técnica e a base dessa técnica é uma frase montada, me deixa. Podia ser qualquer outra coisa, mas ficou me deixa. Muita gente usa isso. Então, para escrever, você vai precisar também de técnica. Ou seja, se você precisa de técnica, você precisa de uma estrutura de ação, tá? O seu passo a passo e como é que você vai fazer cada coisa. A estrutura que eu passar para vocês, eu aprendi ela com a professora Elza de português, que está aposentada. Ela foi professora lá do ensino médio, lá embaixo. E, cara, ela passou essa estrutura aí para vários alunos e deu muito certo, né? Praticamente todos os alunos que eu conheci que usaram essa estrutura se deram bem em provas, né, do PAS aí, do Enem. Então, eu vou passar para vocês essa estrutura. Existem várias estruturas na língua portuguesa, várias estruturas nessa parte de redação que você pode utilizar. Você pode se apropriar da que você quiser, tá? Então, você tem liberdade para fazer isso. Porém, eu vou citar essa daqui porque ela tem uma dinâmica simples, ok? E ela casa muito com todo tipo de texto dissertativo, ok? Então, eu não vou falar dos outros tipos de texto, tá? No geral, os textos mais complicados, mais difíceis, aliás, não são os mais difíceis, existem outros complicadíssimos também, mas os textos mais comuns em provas acadêmicas, né, em vestibulares, são os textos dissertativos. Então, eu vou falar de uma estrutura que vai casar com esse tipo de redação. Então, a estrutura é essa que está aí na tela para vocês, ok? Para fazer a redação, nessa estrutura, vocês vão utilizar 4 parágrafos, ok? Um desses parágrafos vai ser a introdução. Você vai ter mais 2 parágrafos para o desenvolvimento, tá? E um parágrafo para a conclusão. Bom? Então, são 4 parágrafos que você vai utilizar. A parte mais difícil, depois que você tem uma estrutura para seguir, é começar. Organizar as ideias no começo é um pouco complicado. Então, você vai pegar aquela dica que eu dei anteriormente e vai usar ela. Você vai pegar o tema da redação e você vai restringir ele. Tranquilo? E aí, quando você restringir esse tema, a primeira parte que você vai fazer, que é a introdução, você só vai descrever. Ok? Você vai descrever aquilo que você está falando. O que é descrever? Falar detalhes, características, né? Os estudantes quando os estudantes quando estão com muita dificuldade, gostam de fazer perguntas. Então, chega ali na introdução e começa a fazer uma pergunta atrás do outro, uma pergunta só, para tentar desenvolver o tema, né? Com uma tentativa de ter um pouco mais de criatividade para fazer as coisas. Mas, assim, eu vou pedir para você evitar fazer isso, para que você conquiste uma bagagem maior de acervo, tá? Para você escrever. Então, o que você pode fazer? Você pegou ali um tema qualquer, beleza? Então, vamos supor que você pegou assim, caiu lá o tema água na sociedade. Cara, água na sociedade é um tema muito grande, você vai restringir ele, ok? Você vai restringir ele. Então, vamos mudar o exemplo seguinte. Você chega lá na redação e fala assim, olha, a escassez de chuva e o preço, beleza, dos grãos. Tá? Então, restringir. O tema é água e sociedade. E eu restringir esse tema somente ao quê? A escassez de chuva, beleza? E o preço dos grãos. Tá? Qual a relação que tem? Se chove pouco, os agricultores vão ter mais dificuldades no plantio. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande produção de grãos, então eu vou ter uma produção ruim e pouca, e isso vai aumentar o preço dos grãos, e a gente vai ter um aumento de preço. Um desses grãos é o feijão. Beleza? Então o feijão tá muito ligado a essa questão das chuvas. E aí eu posso começar daí, né? Então eu coloquei lá a escassez de chuva, ok? E o feijão. Então eu começo a introdução falando o seguinte, ó, eu coloco lá, nos últimos anos tem diminuído a quantidade de chuva que cai ao longo do ano, e também não, as chuvas também não estão caindo
de forma periódica, ou seja, naqueles mesmos períodos ao longo do ano, estão caindo em períodos diferentes. Isso dificulta muito a vida do agricultor, que eles precisa da chuva para fazer o plantio, né, dos grãos, e nem sempre essa chuva vem, tá? E às vezes ela vem no momento errado, ou seja, ele perde todo aquele plantio. Então comecei a fazer uma descrição. Tranquilo? Então fiz a descrição da introdução, fiz a introdução, beleza, descrevi o assunto, tá? Indaguei ali aquela temática que eu restringi. OK? Bom, quando eu for para o desenvolvimento, eu vou sempre deixar 2 parágrafos. E aí eu tenho um motivo para isso. Por que eu deixo 2 parágrafos? Porque eu vou deixar um parágrafo para falar de coisas positivas, tá? Coisas afins, coisas prós, e um outro parágrafo para poder falar de coisas negativas, coisas contras, né? Dentro do contexto daquilo que eu estou escrevendo. Ou seja, eu vou fazer uma análise crítica. O que é uma análise crítica? É quando eu comparo 2 coisas, tá? Então é mais ou menos por aí. Então, quando eu pego ali, pá, coloco um ponto negativo, coloco um ponto positivo, beleza? Aí eu vou ter aí uma análise crítica. É claro que, por exemplo, num tema desse que eu coloquei da escassez de chuva, a gente vai ver com muito mais facilidade os pontos positivos, tá? E aí a gente vai ter uma dificuldade em ver os pontos, né? A gente vai ter muita facilidade de ver os pontos negativos e muita dificuldade em ver os pontos positivos. Mas aí vai depender da sua criatividade. O que você pode colocar como ponto positivo nesse caso? Então, você chega lá no primeiro parágrafo e fala o seguinte: com o aumento do preço do feijão, né, a gente tem aí o que pode ser positivo? A liberdade, né, ou como eu posso colocar? Um momento para se conhecer outros produtos de substituição do feijão. Então, quando o feijão está caro, é um momento interessante para outros grãos, para o milho, beleza? Para outras coisas que podem substituir o feijão, ou para uma alimentação diferente ainda daquela que conhece como arroz e feijão. Então, posso chegar ali e falar como ponto positivo o seguinte, cara, como o feijão está muito caro, as pessoas estão deixando de comer o arroz e feijão em todas as refeições e estão começando a variar um pouco, né? O que elas fazem? Ou elas não fazem arroz e feijão, ou fazem uma quantidade menor e agregam outras coisas ao seu prato, como a salada, beleza? Como os legumes e outras coisas para fazer a complementação da alimentação, né? O cuscuz com carne e arroz, perfeito, cara. E aí eu posso dar o ponto positivo no seguinte: isso é bom, porque variar a alimentação dentro do contexto nutricional traz novos nutrientes, traz uma variedade de nutrientes maior, de vitaminas, de sais minerais, e isso é bom para a saúde do corpo, ok? Aí eu posso dar esse contexto positivo, tranquilo? Aí quando eu for para o negativo, a gente já sabe, cara, o feijão ele faz parte do prato do brasileiro, então aquelas pessoas que não querem abrir mão do feijão, elas vão pagar mais caro. Isso vai o que? Representar uma perda uma perda como é que eu posso falar, de valor financeiro para ela muito grande. Ela vai pagar mais caro no feijão e vai deixar de gastar dinheiro com outras coisas que também são importantes. Então, alguma coisa que é importante vai ser cortado para ela garantir o feijão na mesa. Então, fui lá, fiz os 2 parágrafos, um positivo, fiz um negativo. Quando eu chego na conclusão, aí eu tenho um detalhe extremamente importante na conclusão, tá? Mas muito importante. Eu sempre que eu for fazer a minha conclusão, eu tenho que voltar lá na minha introdução e ler ela, tá? Eu não posso fazer a minha conclusão sem antes ler a minha introdução. Entendeu? Então, o que que acontece? Fui lá, fiz os 2, cara, vou fazer a conclusão. Então, eu volto lá na introdução, leio a introdução. Cara, aí lá na introdução eu falei o quê? Poxa, eu falei que a escassez de chuva tá atrapalhando, né, o trabalho do produtor de feijão. Ele não consegue acertar o tempo de chuva e às vezes a chuva nem vem. E aí ele perde com isso e se encarece o valor do feijão. Foi isso que eu falei lá, na introdução. Então, quando eu for fazer a minha conclusão, eu tenho que seguir a ideia que eu estava lá, tá? Eu não posso seguir nenhuma outra ideia, mesmo que seja boa e que eu tenha citado ela no desenvolvimento. Eu tenho que pegar as ideias da introdução sempre, porque senão meu texto fica incoerente. Então, a coerência de um texto, ela sempre vai estar visível quando você lê a introdução e a conclusão, beleza? Juntas, e as duas fazem sentido. Então, sempre que você fizer um texto de redação, lê a sua introdução e a sua conclusão. Se fizer sentido as duas juntas, você tem um texto coerente, ou mais próximo disso.
Se as duas não estão fazendo sentido, o seu texto acaba se tornando incoerente e um texto ruim. Isso faz perder muito ponto. Uma das coisas que mais perde ponto em redação é essa questão da coerência, da coesão textual, da concordância. Então, você tem que ter uma atenção muito grande nessa parte. Então, se eu falei disso, eu tenho que concluir falando da mesma coisa, tá? Então, eu chego lá e falo o seguinte, olha, a escassez de chuva é realmente preocupante e um grande problema na sociedade, em vários campos da sociedade. E graças a isso, e graças à escassez de chuva que nós tivemos no ano passado, o preço do feijão aumentou, né? Mas mesmo que o preço do feijão tenha aumentado, em termos de economia regional, a gente não perdeu tanto porque a gente substituiu o feijão por outras formas, né? Por outros alimentos. Isso meio que manteve a economia, também abriu portas para outros produtores de outros grãos diferentes. Infelizmente, o pessoal que planta feijão teve uma dificuldade. E aí, nesse ponto, eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu trago uma solução, uma ideia que pode ajudar. Então, trago lá na conclusão. Aí eu coloco lá. Então, nesse sentido, como a chuva é um problema que o cara lá que o produtor rural não tem como controlar, ele precisa da ajuda do Estado, ele precisa do governo, ele precisa que o governo ajude ele economicamente para que ele tenha uma perda financeira menor, para que ele não pare de produzir e mesmo produzindo pouco, ele consiga ter uma certa qualidade e um preço acessível. Aí eu vou precisar da intervenção do Estado, ok? Do governo, que vai ter que intervir nessa situação. Então eu chego lá na conclusão e falo isso, tá? Aí você pode perguntar, tá, professor, mas eu não podia falar do Estado lá no início? Pode, você pode falar, mas o mais interessante é o seguinte, eu nunca posso colocar na redação eu eu não posso falar em primeira pessoa. Eu acho, eu entendo assim, e tarará, tarará. Mas lá na conclusão, você pode colocar um pouco da sua opinião, desde que não esteja em primeira pessoa. Então, lá na conclusão fica mais interessante, porque acabam que são muito mais uma opinião pessoal do que uma análise de escrita, tá? Então, seria mais ou menos por aí. A galera falou em comida, a galera tá aqui no chat aqui, virada. Nossa senhora. Galera do milho tá, meu Deus. Vou nem falar em pamonha, senão vocês vão ficar doidos aí. Então vamos lá. O próximo aqui. Vamos lá. Então, olha só. Estrutura. Falamos da estrutura. Um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento, um para a conclusão. Observações que você sempre vai ter que fazer. Quantas linhas vão ter o seu parágrafo? No mínimo 5 e no máximo 7. Sempre. Beleza? Mais do que 7 linhas, o parágrafo fica chato, cansativo e normalmente você vai errar, vai fugir do assunto. Tá? Menos do que os 5, seu parágrafo fica muito curto, muito pobre, mostra muita pobreza de conteúdo e pega mal para você, por assim dizer. Ok? Então, parágrafo sempre mínimo de 5 linhas, máximo de 7 linhas. Ok? Desenvolvimento, 2 parágrafos, a gente falou agora há pouco. A conclusão, sempre ligada à introdução, ok? E ela é um espaço muito bom para você fazer uma consideração, que foi o exemplo que a gente deu agora há pouco. Belezinha? Então, galera, antes de eu ir para a próxima parte, tá? Para a última parte aqui que vai ser rapidinho, eu vou abrir para perguntas. Opa, vamos lá, gente. Eu gostaria de saber se vocês têm quais são as dúvidas dos senhores com relação à redação. Pergunte aí. Nossa, café esfriou. Oh. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. Pesquisei bastante já. Cara, só é maçante se o assunto é muito fechado. Também, né? Mas depende muito. Normalmente os assuntos de prova são sempre muito interessantes, né? Tá. O que vocês acharam aí das dicas de redação? Gostaram? Já conheciam a maioria delas?
Beleza. Bicho, Luiz, tu é muito palhaço, velho. Gostei igual a milho, bicho. Fala sério. Mas vamos lá, então. Olha só. Então vamos para a última parte, tá? Eu espero que não esteja sendo muito cansativo aí para vocês, ok? Eita, Hildo. Cara, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver. Vamos lá. Galerinha, agora vamos falar de um assunto muito importante e muito difícil para vocês, a leitura, tá? O que acontece na leitura, gente? A leitura, para quem vem de classe baixa, de família pobre, é castigo, beleza? Para quem vem de classe média, já é uma coisa normal e a pessoa é condicionada a ler. Como é que funcionam essas duas coisas? Quando a gente vem de família pobre e tal, de classe baixa, quando você está em casa perturbando a sua mãe, o que sua mãe faz? Vem cá, senta aqui, pega esse livro, vai ler, ou pega seu caderno e vai estudar. E aí, o que é isso? Ela está te dando um castigo. Então, ler, para a gente que vem de classe baixa, se torna um castigo. Existem vários fatores que influenciam essa coisa, essa questão cultural que se dá dessa maneira, tá? Então, isso tem a ver com o tipo de vida que os nossos pais tiveram, né? Da vida acadêmica que eles tiveram, de como a escola pública trata isso, né? E por aí vai. Hildon, muda aí, moço, relaxa aí, vem para cá para a questão da leitura aqui, tranquilo? Já quando o garoto, quando ele é garoto ou a garota, eles são de classe média, a gente já tem uma certa situação diferente. Normalmente os pais têm um hábito de ler, isso acaba por influenciar os filhos, e os filhos acabam também desenvolvendo esse hábito com muita facilidade. E mesmo quando não desenvolve assim, na escola particular, que a maioria deles frequenta, eles são condicionados a ler, ou seja, é uma das tarefas que eles têm que cumprir dentro da escola. Isso é avaliado, isso é cobrado, beleza? Tanto pelos pais como pela escola de forma direta, ok? É tomado leitura dos alunos, tranquilo? É dado livro, exigido que eles leiam certos livros, tem provas sobre livro. Então, eles são condicionados a ler, ok? Consequentemente, eles desenvolvem um hábito de leitura. Por que a leitura é importante e por que ela está ligada nesse nosso assunto? Cara, fazer uma redação é usar o código da língua portuguesa. Tá? E como é que você treina o código da língua portuguesa? Lendo. Tá? Não adianta você pegar e ler uma gramática inteira, beleza? Se você não tem um hábito de leitura, você vai boiar, você não vai entender metade do que você leu na gramática. Ok? Você vai viajar horrores. Então você precisa vivenciar, beleza? Aquilo que é a própria linguagem. Então você só vai conseguir fazer isso lendo, ok? Vai fazer isso lendo de verdade. Então hoje na escola pública, quando a gente vai questionar os alunos no geral, eu sempre faço, quem me conhece de outros anos sabe que eu sempre faço um projeto de leitura nas escolas que eu trabalho. Esse ano eu não fiz, né? Tinha começado só a levar uns livros para a galera ler, mas eu sempre faço um projetinho de leitura que é muito interessante. Né? E tem alguns alunos aqui, inclusive, que estão aqui presentes aqui, que foram meus alunos e que participaram do projeto de leitura. A ideia pela qual eu faço esse projeto de leitura, eu sempre converso com os meus alunos. É sair da mediocridade, tá? Que eu vou explicar o que é essa ideia da mediocridade, ok? E melhorar essa questão da capacidade de comunicação, e isso se traduzir em redação, beleza? E no seu futuro na faculdade. Quando você tem ali um bom conhecimento da língua portuguesa e uma ótima vivência da língua portuguesa, você vai se dar bem na maioria das provas que você fizer, e além disso, você vai detonar a redação. Isso vai te trazer, né, como resultado, ótimas notas, né? E com ótimas notas você tem várias opções de carreira, ok? De cursos que você pode fazer na sua vida. Então, isso é extremamente interessante. Estou vendo aí que a galera já está empolgada ali falando de alguns livros. Muito bom, bacana, todos livros ótimos. Eu vou citar alguns aqui. Então vamos falar de alguns benefícios da leitura. A leitura tem vários benefícios. Ela vai fazer bem para a nossa mente, ela vai ajudar a gente a relaxar, ela vai deixar a gente mais focado, vai fazer com que você seja uma pessoa mais culta. O que é ser culto no sentido da leitura? Que você adquira a capacidade de conversar com qualquer pessoa, beleza?
você consegue estabelecer um diálogo com seu colega, com seu professor, com o diretor da escola, com o diretor da regional, com o governador de Brasília, com, sei lá, com o administrador do Paraná, com o presidente do Brasil. Quanto mais você lê, mais você desenvolve essa capacidade, né, essa questão culta, e você vai se comunicar com todo e qualquer tipo de pessoa da melhor forma possível. Então, isso é importante também. Ok? E isso vai te abrir muitas portas. Sempre que você tiver essa ótima capacidade de comunicação, esse nível de cultura, você vai ter muitas portas de emprego, de estudo e por aí vai. Tá? Outro benefício, né? A gente tem outro benefício que é treinar e condicionar o código da língua, que eu acabei de falar. Ou seja, você vai treinar, ok? A própria língua portuguesa. Cara, isso daí é impagável. O que você vai conseguir com isso, você não vai achar em nenhum outro lugar. É importante. Bagagem. O que é bagagem? Você vai ter assunto, não só para conversar, mas você também vai ter assunto para quê? Para escrever uma redação. Uma redação, ela exige bagagem. Tá? Ela exige conteúdo, coisas que você pode ter e colocar lá dentro, lá do texto. Então, essa bagagem você vai adquirir através da leitura. Tranquilo? Cultura, a gente falou, né? Vai melhorar a sua capacidade de argumentação, né? De discutir um assunto com outra pessoa e de argumentar, tá? E quando eu falo argumentar, não é ir para briga, não é se impor pela força, não é se impor ali pela agressividade e tal. Você vai conseguir se impor pela sua capacidade de argumentação. Você vai conseguir argumentar, né, entender melhor as coisas, fazer com que as pessoas também entendam melhor outras coisas. Então, a sua capacidade de argumentar vai melhorar muito com a sua capacidade, com o seu nível de leitura. Uma outra coisa é a criatividade, tá? Eu coloquei entre aspas aí, né? Criar do zero é muito mais difícil, né? Isso é verdade, né? Vamos supor que você quer fazer um desenho, mas você não tem um lápis, você não tem um papel, você nada que risque, nada que escreva, como é que você vai fazer um desenho? Aí você vai penar, ó, vou achar uma pedra que risque, vou achar alguma coisa, um carvão, alguma coisa. Então isso vai dificultar muito a sua capacidade criativa, a sua capacidade criativa. Então a capacidade criativa, ela não depende só do indivíduo, ela também depende daquilo que está disponível como ferramenta para ele, tá? E aí nesse caso, a leitura não só vai ser uma ferramenta, como também vai ser uma massa de modelar para você criar tudo aquilo que você quiser, né? E tudo aquilo que você possa imaginar, ok? Afasta a cultura da mediocridade. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que eu vou falar agora, porque é o seguinte. Enquanto professor, isso é uma opinião minha, eu acredito que hoje a escola pública, ela nivela os alunos por baixo. E aí a gente criou a cultura da mediocridade na escola pública. O que é mediocridade? É fazer o mínimo, tá? Então, a gente não se preocupa em sermos melhores, a gente se preocupa em dar conta do mínimo. Cara, mas se você dá conta do mínimo, A meu média. Deus, velho. A média, exatamente. Poxa, imagina que você é uma pessoa que tem uma empresa. Você quer um empregado que só dá conta do mínimo? Ou você quer um empregado que ele faça o mínimo e qualquer outra coisa que apareça? Cara, você quer um empregado que faça o mínimo, aquilo, o outro, seja versátil. Ou seja, quem faz o mínimo não se encaixa em outros lugares. Exatamente, a empresa vai falir. Então a gente condiciona, isso é uma culpa nossa, beleza? Isso não é culpa só do aluno, isso é uma culpa da estrutura escolar, do meu ponto de vista. Ou seja, a gente criou uma estrutura escolar medíocre, beleza? Medíocre, que traz isso para o aluno. Então, o aluno só precisa ter o mínimo, não precisa se esforçar mais do que isso. E quem se esforça mais do que isso é bobo. A gente criou uma cultura que o aluno que é esforçado, a gente faz bullying com ele, o cara é bobo, é nerd, é retardado, aquilo outro. A gente fala uma porrada de coisa desse aluno, beleza? E a gente não segue o exemplo dele. Então, a gente criou uma cultura de valores inversos, de valores totalmente errados. Isso hoje está impregnado nos alunos, nos professores, na escola como um todo. E é muito difícil sair dessa cultura. E ela joga você para baixo. Ela tira suas oportunidades de vida em tudo, né? Então, sair dessa cultura da mediocridade é uma coisa muito difícil e uma das formas que vão te ajudar a sair é a leitura. Porque quanto mais cultura você adquire, menos medíocre você é, ok? Só de você pegar um livro e ler, você já está deixando de ser medíocre, você não está fazendo só o mínimo,
beleza? Porque a escola não exige que você leia para passar de ano. Ela exige que você tire 5 nas provas. Então, se mesmo você fazendo as atividades da escola, você tem leitura, você pega livros para ler, cara, você já não é uma pessoa medíocre. Você está fazendo mais do que isso. Isso é ótimo. Todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que buscar isso, fazer mais do que o mínimo. Ninguém quer uma pessoa que faz o mínimo, não, cara. Entendeu? E a gente criou isso, isso é uma coisa que incomoda, tá? Então, assim, é minha opinião, né? Espero não ofender ninguém com a minha opinião, tá? Não é ideia ofender ninguém, mas a minha opinião sobre a escola pública, uma das minhas opiniões é essa. A gente tem hoje, dentro da escola, a cultura da mediocridade. Então, uma das formas de sair é lendo, tá? A leitura é uma dessas situações, ok? Então, vamos falar aqui como que a gente pode fazer isso, tá? Como eu falei, a gente que vem de classe baixa, a gente não costuma ter o hábito de leitura, a gente associa isso a castigo. Então, sempre ler é sempre cansativo, é sempre chato. Ah, é uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, que eu vou arrumar uma desculpa, que meu corpo não aguenta e por aí vai. Então, eu preciso fazer o quê? Criar uma rotina, tá? A forma mais eficiente de você adquirir um hábito de vida, seja ele qualquer hábito, é você colocar esse hábito dentro de uma rotina, tá? Hildo, mas não é só pegar e ler, velho, porque o que que acontece? Vamos supor que aqui hoje a galera se empolgou, caraca, o professor falou um negócio muito fera, o professor falou um negócio realmente espetacular, vou ler. Cara, tem um livro lá em casa, eu peguei o livro de terror, adoro terror, peguei o livro, comecei a ler ali a primeira parte, que maravilha, tô gostando do livro, li hoje, leio amanhã. Quando chegar na terça-feira, cara, eu tô ocupado, vou ler mais tarde. Aí chega mais tarde, não tô ocupado, vou ler. Não, hoje eu não leio, deixou para outro dia. Aí daqui a pouco, cara, tem 2 dias que eu não leio. Ah, mas hoje não vai dar. Deixa para amanhã. Tem 3 que eu não leio. Esqueci, velho. O que que eu li lá no começo? Eu vou ter que voltar. Aí você começa a ficar cansativo. Caraca. Né? E mesmo que você goste, você começou a ler ali, tá interessante, mas deu 10 minutos de leitura, as costas doem, começou a doer as costas. Aí você começou a sentir ali a cabeça cansada, daqui 5 minutos a cabeça começa a doer, aí você fala assim, pô, o livro tá legal, mas eu vou ter que dar uma paradinha, né? Ou seja, se você não tem o hábito, galera, você vai sofrer, não tem jeito, entendeu? Não é uma coisa que você está acostumado, é uma coisa que exige do seu corpo não só uma resistência mental, mas também uma resistência física, um ambiente para isso, exige uma série de coisas que é difícil, né? É, Thaís, qual o assunto que mais cai nas redações? Cara, não tem um assunto específico, mas quando é o Enem tem uma tendência muito grande a cair alguma coisa relacionada à lei nova, algum tipo de lei nova, ok? Que causou alguma polêmica ou alguma estranheza, tá? Vou dar uma dica para você. Se bem que eles podem mudar, porque a galera pescou isso uns 2 anos atrás, teve uma redação do Enem que o tema era publicidade infantil. Aí esse tema, aí o que, que o Enem fazia? Sempre que saía, aí tinha pouco tempo antes da prova do Enem, tinha saído uma lei sobre a publicidade infantil, que foi uma lei que teve uma repercussão assim meio polêmica, né? E aí aí os professores que trabalham com redação do Enem, né, já são mais safos, os caras pegaram, então os professores que eram safo trabalharam esse tema. Só que eram poucos professores no Brasil, para você ter uma ideia. Esse tema derrubou geral, né, no Enem no Brasil inteiro. Aqui em Brasília nós tivemos uma professora que ficou muito famosa na época, que foi uma professora de Planaltina que trabalhou esse tema, né? E aí os alunos dela se deram bem pra caramba. Aí a pessoa, mas como é que você sabia? Ela falou, não, todo ano sempre cai alguma coisa voltada a alguma lei nova. Então no Enem é mais ou menos isso. No PAS, cara, não sei. PAS eu não tenho muita vivência de redação. Até onde eu vi, não consigo ter uma ideia do que pode cair, não. Mas normalmente não cai política, viu, gente? Né? Discussão política, aquela coisa toda, não é muito comum cair, não. Ok? Ah, cara, do paz, velho. Eu nem me atrevo a dizer, eu não sei. A gente tá com Covid na cabeça o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, mas provavelmente não vai ser isso. Eu acho que não vai ser sobre Covid. Muita gente deve achar que pode ser isso,
né? Mas tem outros temas que são importantes que podem cair no país. Por exemplo, o Vinícius falou muito sobre a água. O Centro-Oeste aqui, Brasília, tem uma importância extrema, beleza, sobre os rios brasileiros, principalmente os rios Paraná, ok? E o Rio Paraná, anteriormente, aí teve muita discussão porque a Coca-Cola queria comprar o Rio Paraná, por assim dizer, né? Queria comprar, não é nem o Rio Paraná, o aquífero Guarani, que é um mundo enorme de água que envolve o Rio Paraná e outros rios que são enormes, que são os rios que formam as cataratas do Iguaçu, ok? A Coca-Cola queria os direitos sobre esse aquífero. Isso foi muito polêmico e tal, e por aí vai. Então, assim, pode ser que caia sobre água, sobre o aquífero Guarani. A gente teve aí ano passado aí as poluições das praias brasileiras com óleo que foi que muita gente considera criminoso, uma atitude criminosa de um navio que jogou óleo perto da costa do Brasil, né? Então a gente tem essas questões assim, então pode cair assim, água tem muito a ver com Brasília, nessa questão do aquífero Guarani, né? Então pode ser isso, pode ser alguma coisa de mundo, né? De mundo, se for de mundo, a gente tem Hong Kong, né? Hong Kong sendo integrada à China, né? Sendo devolvida à China pela Inglaterra. A gente tem a explosão recente aí que a gente teve aí do Líbano, além do Covid, né? Então a gente tem uma série de outras coisas aí, ok? É, você sempre está atento, né, às atualidades de uma forma geral. Uma dica para vocês é o seguinte, lá no YouTube tem uma professora aqui de Brasília de atualidades que ela é top, 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 e ela faz muito vídeo no YouTube, isso é bom para a gente estudar. Ela chama Rebeca, tá? Para você achar no YouTube, você digita lá no YouTube, Rebeca Atualidades. Aí vai aparecer ela lá, uma gordinha assim, meio loura e tal, rosto de lua cheia. Os vídeos dela são ótimos, eu aconselho vocês lerem, ok? Então vamos lá, para a gente continuar aqui nossa rotina para poder conseguir ler. Quem já tem um hábito de leitura, tranquilo. Quem não tem, vai seguir esse esquema. Coloquei aí. Qual é o esquema? Primeira coisa, você vai separar um horário que vai ser o mesmo horário todo dia, tá? Por pelo menos 21 dias, não pode mudar o horário, ok? Não pode mudar o horário. Então, todo dia, você vai lá e vai separar aquele horário para você ler, ok? Primeira coisa. Segundo, escolha um tema que seja do seu agrado. Cara, você gosta de terror, vai ler terror. Você gosta de drama, vai ler drama. Você gosta de comédia, vai ler comédia. Começa com aquilo que você tem interesse, ok? Com o tempo, você vai ler de tudo. Que você gosta, que não gosta, vai ler tudo, ok? Depois, você vai pegar um livro pequeno, ok? Não pegue livro grande para começar se você não tem hábito de leitura. Cara, mas eu estou interessado muito nesse tema. Cara, que livro top. Eu quero ler A Menina que Roubava Livros. Nunca li nenhum livro e vou começar por um livro desse tamanho, que é A Menina que Roubava Livros. Interessante pra caramba, mas você vai começar a ler e não vai dar conta. Então, não lê o livro grande, livros pequenos, cara. Tá bom? O tempo de leitura é gradual. Se você... Né, o que é considerado pequeno? Cara, menos de 100 páginas eu acho que é pequena, assim, no máximo até 150, ok? Também tem que tomar cuidado com a letra, né, pô? Porque assim, se for uma letra miudaça, um livro de 100 páginas, letra miúda é grande, tá bom? Mas mais ou menos assim. O tempo de leitura tem que ser gradual. Você vai separar esse tempo por semana. Cara, comecei a ler hoje, eu consigo ler 15 minutos tranquilo, ótimo. Todo dia 15 minutos. Li a semana inteira. Na segunda-feira da outra semana, eu preciso aumentar esse tempo. É obrigatório fazer isso, porque senão seu corpo não se adapta, tá? Então, seu corpo precisa de um estímulo semanal quando você está começando um hábito. Então, toda semana você aumenta um tempo. Você começou com 15, vai para 20, na outra semana. Na terceira semana, vai para 25. Na quarta semana, vai para 40. Consegue aumentar mais? Aumenta mais, beleza? E até que você chegue num tempo de 50 minutos, uma hora, tá ótimo, tá? Você pode ler todo dia, se você conseguir ler todo dia um tempo de 50 minutos, 60 minutos, tá ótimo, ok? E você pode ter alguma meta. Isso que eu estou passando para vocês são uma das coisas que eu sempre faço com os meus alunos no projeto de leitura. Para vocês terem uma ideia, a galera que participa do projeto de leitura comigo, alguns desenvolvem um excelente hábito. Eu tenho uma aluna que depois do projeto de leitura, no ano seguinte, ela leu 40 livros, ok? Antes do fim do ano. Setembro, de janeiro até setembro, ela já tinha lido 40 livros. Ok? E ela não tinha hábito de leitura no ano passado, no ano anterior. Então, ela participou do projeto, ela seguiu esse mesmo esqueminha que eu estou passando para vocês, ok?
E aí ela foi lendo, foi lendo. Então, no início ela começou com o que ela gostava, depois ela leu de tudo para saber como é que era. A idade dela, cara, ela era minha aluna no 8º ano. Ela devia ter uns 11 anos, 12 anos. Me lembrou a Rafaela. Foi ela mesmo, velho. Ah, Luiz, foi meu aluno, foi a Rafaela, velho. A Rafaela leu 40 livros. Oi, professor, no 8º ano, estudava com ela. Isso, a Rafaela, velho. A Rafaela. Olha, a gente falando o nome da pessoa, velho, não pode não. Né? Luiz, tu participou do meu projeto de leitura, né, Imoral? Espero que você... Participei, eu disputava com o João Vitor para ver quem é que lia mais. Massa. Tomara que você tenha continuado com o hábito, meu amigo. Tá? Quem está aqui no grupo aqui, tem vários alunos aqui que estão aqui no grupo, foram meus alunos no projeto de leitura, eu vou contar um segredo para vocês. Eu contei para um aluno outro dia. No ano seguinte, vocês foram os melhores alunos de redação lá da escola. Professora de português que me contou, viu? Não contei para vocês na época para vocês não ficarem se achando. Então, hoje eu já posso contar que vocês já não estão mais lá, já saíram, já tem 2, 3 anos que isso aconteceu, beleza? Mas no ano seguinte vocês foram os melhores alunos de redação da escola. Belezinha? Olha aí, não vamos perder o hábito, tá? Quem manteve, massa. Então, gente, eu vou fazer algumas indicações. Quem foi meu aluno aqui já conhece as indicações que eu faço, tá? Vou fazer algumas indicações de livros para começar, ok? Para você iniciar seu hábito de leitura. Então, quais são os livros interessantes que você pode ler? São pequenos, beleza? E são interessantes, são agradáveis de ler. Então, você pode ler o Diário de um Banana, a galera se amarra, beleza? Ah, professor, um livro bobo. Cara, pior que não. Assim, a história é simples e tal, mas a galera, todo adolescente se amarra nessa história. Muito interessante, assim, nesse sentido, os alunos se amarram, né? Capitão Cueca, né? O Capitão Cueca já é um pouquinho mais infantil que o Diário de um Banana, mas tem alguns alunos que gostam muito também, ok? Para gostar de ler, é antigaço, 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 mas são várias histórias pequenas, dá para ler, são histórias engraçadas, também é bom para começar, ok? Mas é um livro muito antigo, às vezes você tem uma certa dificuldade, né, de começar. Thaís aqui já está quase acabando, beleza? Aí a gente tem aí, ó, Pedro Bandeira. Cara, o Pedro Bandeira, que é o cara que escreveu aí esses livros aí, A Droga da Obediência, A Droga do Amor, A Droga da Amizade, aí tem outros livros também, né? O Valor de uma Lágrima, tem vários outros livros dele. Ele é o cara que mais vende livro para adolescente, tá? Para juventude no geral, né? Para o juvenil no geral. O ruim, né? O ruim dele é que os livros dele são muito caros. Cara, todo livro dele é no mínimo R$ 50. Nunca vi isso na minha vida. A gente tem livros aí ótimos, assim, de renome internacional, mais barato que ele, mas ele é R$ 50. Qualquer livraria que você for, tá? Então, assim, eu acho que isso é mais por conta dessa fama que ele tem entre os jovens e tal. Então, ele é um dos autores brasileiros que mais vende livro para jovem. Então, se vocês lerem, vocês vão gostar, ok? Livro de suspense, mas aí tu já tá no outro nível, né, Luiz? Livro de suspense para começar, porque o livro de suspense ele é muito difícil, pô. Entendeu? Sara também tá indicando aí. Mentirosos, Menina Má, Ecos, Em Algum Lugar nas Estrelas, A Dona do Poder. Bacana, Sara. Vamos ver aqui. Cara, eu sempre indico muito, 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 muito Agatha Christie. Cara, Agatha Christie é para qualquer idade. Beleza? Claro, assim, não lá na escola clássica, beleza? Mas ensino fundamental, ensino médio, adulto, todo mundo pode ler Agatha Christie. É muito interessante. A quantidade de livros que ela tem é enorme, beleza? Ela é autora mundial, tá? Que só perde para a Bíblia, ok? Somente a Bíblia vende mais livro que ela, tá? Então, assim, no mundo inteiro. Então, galera, a Agatha Christie é top, top, top. Tem E, muitos professor, livros. no 8º ano, todo mundo se interessava pelos livros dela. É porque é bom, né, velho? Você pega esse daí, é o Convite para um Homicídio. O livro, o Não, quando filme. todo mundo terminava de ler, aí ia passar para outra, todo mundo oferecia para pegar, eu achei legal. Isso, mas ele é bom. Esse é o Convite para um Homicídio, é um dos livros dela mais vendidos. Aí fala assim, começa um convite, a galera recebendo um convite, ó, convida-se para uma brincadeira, uma coisa assim, um jogo. Aí o jogo é o seguinte, convida-se para um homicídio, em lugar tal, com hora tal, marcado em tal hora. É para ser um jogo de detetive que as pessoas vão fazer, só que aí no dia que começa o jogo, uma pessoa morre de verdade.
de acordo com a história da brincadeira. Aí começa, né? Então é um livro de romance, assim, não é bem romance policial, é classificado como romance policial, é ótimo, tá? Cara, o Danilo falou, Diário de Anne Frank, top, galera adora, se amarra, beleza? O Diário de Anne Frank vai na mesma linha do Menino do Pijama Listrado que tá aí, tá? Então, assim, só terminando de Agatha Christie e falar do Menino do Pijama Listrado, tem muitos livros, você pode escolher um. É, são livros pequenos, você lê rápido, e o mais legal da Agatha Christie é o preço, tá? A Agatha Christie tem livros extremamente baratos, tá? O ruim é que os livros mais vendidos dela, você, pra achar, é difícil pra caramba. Tem alguns livros dela que, quando chega na livraria, vende tudo. Mas sempre tem livro dela bacana para ler. Então, recomendo muito a Agatha Christie, nessa Hein, altura aí. professor? Na Ah, internet, se você pesquisar direito, você encontrar alguns livros em formato PDF. também é possível, né? Mas eu sempre recomendo o livro. É mais legal ler o livro do que o PDF. Mas quem já está habituado, manda ver, né? É Aí tem porque, aqui, ó. por exemplo, nessa época aqui de pandemia, estão tudo fechado. No Verdade. caso da. Já abriu já, tá aberto. Tá? O shopping abriu, as editoras, as livrarias já abriram também. O Menino Beleza. Listrado, cara, o menino do Pijama Listrado, ele é trágico, a história que passa na guerra e tal. E a molecada se amarra, nunca entendi. Eu, particularmente, como professor, não sei o que o pessoal vê nessas histórias muito trágicas. Isso. Tu leu ele, né, Luiz? Mas a galera se amarra nesse livro, velho. É ele e o Diário de Anne Frank também, que se passa na guerra. Tá? A galera adora, velho. Né? Não sei, né? Tem o livro e tem o filme, cara. Né? Muita coisa que a gente tá vendo aí já tem filme, ok? Mas eu recomendo sempre ler o livro. O filme é legal, mas lê o livro, ok? Então, Menino do Pijama Listrado também é uma receita certa de sucesso. Dificilmente os meninos não gostam, tá? Os alunos não gostam. Em geral gosta desse livro aí. E vamos para outros. Aí aqui já é avançado, ok? Aqui já é avançado. Para quem já tem um hábito de leitura, são livros maiores, ok? Quando tá botando, cara, mangá, anime, top também, Cauã. Top também. Eu já não gosto muito do anime, infelizmente eu já gosto de assistir o anime, né? Tem um mangá e tal. Também, cara, brasileiro adora cultura japonesa. Leia mangá também. Cara, avançado. A menina que roubava livros é uma excelente leitura, ok? O mais legal da autora é que quem narra a história do filme é a morte, beleza? A morte é que narra a história. Então tem essa coisa que é bem interessante, a história se passa na guerra também, na Segunda Guerra Mundial, tá? Então é muito bacana, mas é um livro maior, um livro já mais grosso. Então recomendo, cara, leia A Menina que Roubava Livros, beleza? Vocês vão gostar muito, quem já tá aí, já tem o hábito de leitura, lê esse. Quem não tá, começa lá nos pequenininhos, depois vem para esse, você vai se amarrar, história muito boa, tem um filme também, o filme é muito bom também, tá? E o outro que eu vou recomendar é o Harry Potter. Galera, eu não sei porquê, não faço ideia do motivo, mas todos os alunos que leram a coleção completa do Harry Potter, ou que leram pelo menos a metade da coleção do Harry Potter, os moleques escrevem bem pra caramba. Não sei porquê, gente. Todo aluno que eu pego de redação que escreve extremamente bem, beleza? Tem em comum a leitura do Harry Potter, ok? Metade aí das obras ou as obras completas. Ok? Então vou recomendar o Harry Potter. O Harry Potter, cada livro não é muito grande, mas a história é muito complexa. Né? Então, para você acompanhar a história no livro, tem muitos nomes, muitas coisas ali para você ficar relembrando o tempo inteiro. É bom que você já tenha um hábito de leitura, que você já esteja acostumado a isso. Tá? Então já tem uma certa complexidade. Então, Harry Potter é ótimo, tá? Então, né? Aí, algumas dicas aí, ok? Então, eu vou encerrando por aqui. Vamos ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora, tá? E deixa eu ver aqui, o que, que tem mais aqui? Quadrinhos, né? Que a galera colocou. Cara, quadrinho também é top. Né? A gente tem a Turma da Mônica aí, que também tá fazendo sucesso até hoje. Tem a Turma da Mônica jovem já, né? Adolescente. Bom, o Wildon colocou aqui, ó, Assassin's Creed Renascença, 7 minutos após a meia-noite.
né? Não há dias fáceis, O Nevoeiro, Anne Frank, beleza. Falou de Anne Frank, que é anime japonês, ReZero. Hum, alguém perguntou, posso pegar livro na escola? Cara, provavelmente na pandemia não vai rolar, velho. Infelizmente, não. Deixa eu ver aqui mais. Alguém tem algum livro aqui também para indicar aqui? Eu li alguns aqui que a galera falou. Ó, Tel White. É isso que é assim, Calma, que fala? Tel White? Esse eu não conheço, nunca nem vi falar. Filósofo Danilo, também não conheço. A Sara colocou aqui Mentirosos, Menina Má, Ecos, Em um Lugar nas Estrelas, A Dona do Poder. Né? Ela colocou 1, 2, 3, 4, 5 livros. Beleza. Então, alguém quer indicar mais algum? Crepúsculo. Ah, pô, fala sério, velho. Crepúsculo. Ah! Gente, assim. Professor, Percy Jackson, não sei como é que fala, gente. Percy Jackson também é bacana. Percy Jackson é bacana. O Crepúsculo é bom, gente. Assim, eu não. Cara, é muito romântico e tal, aquela coisa, eu não vou muito, não. De romance, para quem não gosta da coisa muito melódica, você está começando, quer começar com uma coisa pequena, você pode ler os poemas do Mário Quintana. Mário Quintana é um escritor brasileiro que foi muito famoso, mas não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras. E os poemas dele são poemas, assim, muito no humor negro e tal, bem bacana de ler. Ele escreveu um negócio muito legal que foi o Espelho, né? O Espelho Mágico. O Espelho Mágico é interessante. Recomendo a quem quiser ler lá o Espelho Mágico do Mário Quintana. Né, Harry Potter. Então, por último, galera, eu só vou pedir para vocês tomarem cuidado, assim, pelo menos leiam coisas também adequadas à idade de vocês, tá? Então, assim, o que significa essa questão adequada? Eu já não recomendo e não acho legal, por exemplo, os 50 Tons de Cinza, e eu vejo gente na escola com esse livro, beleza? Lendo esse livro na escola. Não recomendo, já é um livro que tem uma coisa bem mais apelativa e tal, eu acho que ainda não acho que não é muito próprio para a idade de vocês. Tu já leu, Luiz? Né? Então, assim, não recomendo esse livro. Tem o outro, cara, que eu também não recomendo muito, mas, assim, porque ele é um terror muito pesado, que são os livros do Stephen King. E eu sei que vocês adoram, os meninos adoram os filmes desses livros. Por exemplo, o It, a Coisa, um livro do Stephen King, tá? Só um minutinho, gente. Então, galera, ó, coisa boa aqui. O professor Vinícius está chegando aqui, vai entrar na sala aqui para fazer uma divulgação com vocês já já. Beleza? Então, ó, então a gente já está terminando, o professor Vinícius vai entrar aqui só para fazer uma divulgação. Não sai da sala, não. O Stephen King, cara, escreve muito livro de terror. Aí um desses livros é o It, a Coisa, que tem o filme. Eu sei que muita gente gosta, os adolescentes gostam muito desse terror mais pesado e tal. E tem os livros dele, tá? E todo livro dele é um sucesso, né? Então, vocês também podem procurar aí o It, a Coisa, né? Cauã, 50 Tons de Cinza é horrível. Cauã, eu não li não, mas assim, pelo que eu vi, não gostei muito não, mas normalmente as mulheres adoram, velho. Mulherada gosta de ler ele, né? Ranges, A Ordem dos Arqueiros, cara, essa eu não conheço. Quem foi que falou? Júlia, esse é legal, Júlia? Muito boa, saga? Bacana, você recomenda, né? Gente, ó, o professor Vinícius entrou aí na sala aí. Eu tinha pedido para ele vir aqui participar com a gente, né? E pedido para ele divulgar as aulas que ele está fazendo pelo YouTube, né? Boa noite, professor Vinícius. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Valeu, Tom, pelo convite aí. Eu estava em outra reunião e aí só saí agora lá, mas estou passando aqui rapidinho. Estou passando rapidinho aqui para convidar vocês aí lá no YouTube. Sempre está rolando lá lives. A gente começou semana passada com lives de revisão de obras
E aí eu sempre estou mandando até para o Tom o link também, para ele compartilhar aí com vocês, mas lá no canal, lá no Vinícius Elias, lá no canal está tendo revisões de lives, tá? A gente vai começar, estou convidando professores de vários, não só do DF, mas de outros estados para falar. Já foram 3, só não fiz ainda do PAS 3, mas fiz do PAS 1 e PAS 2, né? As lives de 1 hora, mais ou menos, para discutir algumas obras, possibilidades de cobrança. Você tinha me falado da redação, Tom? Você tinha falado alguma coisa da redação? Você já discutiu aí? Como é que foi? Você quer que eu fale alguma coisa com o pessoal? A gente já está terminando, não, mas tudo é muito bem-vindo. Beleza? Você já falou sobre a redação do PAS, então, com o pessoal, ou posso dar algumas dicas aí? Não, pode dar. O pessoal me perguntou sobre os temas do PAS e tal, aí eu já não sei muito. Eu falei algumas coisas sobre os temas do Enem, né, que estão falei. Mas isso é legal. Você quer? Você pode abrir sua câmera aí, modificar. Não sei como é que você está aí, né, de computador e tal, não sei se você está pelo celular, mas pode usar aí à vontade aí o Meet. Não, tranquilo. Vocês estão me vendo, né? Tá aparecendo aí, né? A minha imagem está aparecendo para vocês, né? Beleza, tá sim, aqui tá normal aqui. Então, beleza, pessoal. Aqui a turma de que PAS, hein? Primeiro ano, segundo ano, quem que é o pessoal aqui? Só para saber aqui. Segundo ano, todo mundo do segundo ano? Tá, beleza. Pessoal, tem gente do... tem gente do primeiro também. Só para... tem gente do Cauã, primeiro, Júlia, também. Thaís. Tem gente do terceiro também? Bem, o que eu vou falar para vocês a respeito da redação do PAS, pessoal? A gente se preocupa muito e às vezes a gente aprende, os professores batem muito na tecla da redação do Enem, né, com vocês. Então, muitas vezes vocês já vêm do ensino fundamental, mais ou menos tendo uma noção do texto dissertativo argumentativo, da construção do texto dissertativo argumentativo, só que a prova do PAS, ela mescla um pouco os estilos. Logicamente, o dissertativo, ele é o que predomina, mas vez ou outra a gente acaba tendo surpresa. Por exemplo, a construção de um texto de opinião crítica, um texto crítico, criar uma carta. Então, você tem que variar um pouco o gênero aqui, tá? Tem que treinar outros estilos também, certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Isso nas 3 etapas, tá? Muitas vezes a redação ela só vai pedir que você encaminhe uma opinião sobre alguma coisa, ou se imagine em tal situação e descreva como seria, ou então convença a população futura de que você é tal coisa. Então, muitas vezes você não está acostumado com essa escrita. Então, eu recomendo que você, às vezes, olhe os temas anteriores. Eu vou compartilhar um documento com vocês aqui agora, que depois vocês podem entrar à vontade, vou compartilhar com vocês. Aqui tem os temas até 2018, tá? Eu não coloquei aqui o de 2019 ainda, mas o de 2019 está acessível para vocês na internet aí, mas depois eu vou acrescentar nesse documento os temas de 2019. Mas aqui nesse documento que eu vou compartilhar o link com vocês aqui agora no chat, ó, mandar aqui agora para vocês. Ó. Mandei. Esse documento tem todos os temas dos últimos 5 anos, mais ou menos. É o recorte, eu só peguei o recorte do comando e mais ou menos qual que era a ideia e o perfil da prova. Então, a primeira dica que eu dou é não ficar preso somente ao dissertativo, argumentativo. E segundo, vocês são muito treinados na redação, principalmente para o Enem, que tem que ter uma solução do problema, que é a proposta de intervenção. Isso no Enem é o que mais vale ponto, é o que mais vocês têm que se tornar especialistas. Mas para o PAS UNB, olha a Cris ali, a Cris está aqui também, o PAS UNB não precisa, tá, pessoal? Para o PAS UNB, você não tem que propor uma solução para nada, a menos que eles peçam. Então, você tem que construir, um beijo para você, Cris, você tem que construir a sua redação de acordo com o que eles te pedirem. Então, às vezes, a redação vai falar bem assim, imagine que você é um robô e os robôs no futuro se parecem muito com seres humanos e aí a civilização na época, lá no futuro, vai exterminar os robôs. Convença a população lá do futuro que você não é um robô. Então, essa era a redação, já aconteceu. Então, você tem que argumentar, escrever um texto argumentativo ali, dissertar, mas você não vai ter aquela pegada
totalmente igual a do Enem. Você vai ter que construir, sim, a ideia, mas você não vai ter aquele apego todo pela proposta de intervenção, pela solução do problema. Praticamente nunca você vai ter isso na prova do PAS. Propor uma solução para um problema. Mas quando tiver, ele vai pedir, ele vai falar, ó, então proponha algo. Mas normalmente não tem esse perfil, tá? Normalmente não tem muito esse perfil, não. Às vezes é a sua opinião sobre aquela situação, então a gente vai ter todo esse perfil. Pessoal do terceiro ano, por isso que eu perguntei se tinha gente do terceiro. Terceiro ano foi curioso, porque do terceiro ano, a redação, ela costuma, às vezes, pegar redações de temas atuais. Então, ano passado foi retrasado, pegou a do Museu que Pegou Fogo, lá do Rio de Janeiro, que é a obra do PAS 2. Essa obra que é do PAS 2, o Museu Nacional ali, ela foi obra, quando ele, no ano do acidente, ela foi tema de redação do PAS 3, tá? Não era do 2. O 1 e o 2 não costuma pegar temas da atualidade para discutir, tá? Normalmente ou é um tema meio genérico, abstrato, de comportamento da sociedade, da civilização, que aí permeia a filosofia, a sociologia. Outra vez vai ser antenado na obra. Então, PAS 1 e 2, cuidado, porque é mais comum cair obra na redação do que no 3. Então, lá, ou vai ser um tema meio abstrato, ou um tema em cima da obra, da discussão da obra. Então, eles costumam oscilar. Tem ano que é um tema abstrato, tem ano que é um tema de uma obra. Tem ano que é um tema abstrato, tem ano que é um tema de uma obra. Então, já no 3, não. O 3, ele já corre o risco de pegar um tema desses parecido com o Enem, nesses temas do Enem, que o pessoal fica tentando adivinhar os temas, né? Então, não dá muito para adivinhar o tema do PAS, porque ele é muito mais amplo, muito mais aberto. O do terceiro ano até que se aproxima um pouquinho, porque o ano passado o tema até que foi um tema atual ali, mas não é comum, tá? Já teve temas anteriores lá no terceiro para falar sobre guerra, sobre drones na guerra, modernização, legado das guerras, dos conflitos. O que esses conflitos trouxeram para as civilizações? E aí você tinha que defender o de positivo e de negativo e construir sua ideia, né? Então você tem que ficar antenado, preparado se a prova pedir para você escrever uma carta, preparado para saber construir um texto crítico, uma redação crítica, um artigo de opinião, tá? Tudo isso você tem que estar preparado. Então você tem que treinar mais gêneros ali, tá? E não só o dissertativo. Acho que é isso, de dicas assim, acho que seria mais ou menos isso aí, Tom. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Já peguei no final. Seu microfone aí, Tom, tá cortado aí. Pois é, galerinha, vamos aproveitar aí, tiver dúvida do PAS, vamos sugar o Vinícius. Pergunta, se eu fosse vocês fazer pergunta de qualquer situação do PAS, não era só da redação, não. Pode perguntar aí. Eu tenho que agendar com o Tom nosso próximo encontro aí com vocês, que eu não sei com qual turma, né? A gente tem que fazer com o primeiro e o terceiro, né? Com o primeiro e com o terceiro, né? A gente ficou fazer com o primeiro e com o terceiro. Mas já pode aproveitar, perguntar o que vocês quiserem aí, tá? Só não perguntem quando vai ser a prova, tá? Porque nem quando vai ser o edital. O Davi perguntou aqui se já saiu o edital do PAS 2, tá? Não temos previsão para o edital. O edital sai quando? Setembro, tá? Vamos esperar setembro, que é a época normal. Não está atrasado, tá no prazo. Setembro é a época do edital. Se na metade se terminar setembro e não sair o edital, aí é sinal que atrasou. Aí a gente vai ter que trabalhar com a perspectiva de atraso do edital e que aí ele poderá sair em qualquer época. Eu acho que ele vai sair, sim. Eu acho que ele vai sair em setembro e outubro. E ele vai ter que sair com uma data de prova. Só que essa data de prova não vai acontecer nessa data, tá? Pode ter certeza. Porque a gente não sabe ainda a questão da pandemia quando vai se resolver. Se os concursos públicos estão parados e as aulas presenciais não voltaram, não tem a mínima chance de ter uma prova por enquanto. Então, a prova do PAS, ela é em dezembro. É uma época que o pessoal acha que concurso deve voltar, o pessoal estava estudando fazer algumas provas ali, e que é possível, talvez, de acontecer na sua época normal. Eu acho que não. Eu acho que vai acontecer de ter prova em janeiro ou fevereiro, junto com o Enem, mais ou menos perto do Enem, já que o Enem mudou de data, né?
Eu acho que a prova do PAS vai acontecer lá para janeiro ou fevereiro, mas prova antes de dezembro não tem como, porque já não tinha mesmo, mas em dezembro eu acho que mesmo assim não vai ter, tá? Um termômetro para a gente saber se a prova está perto ou não é quando as aulas presenciais voltarem. O dia que vocês voltarem para a escola para estudar todo dia, que todo mundo voltar, é sinal que essa prova vai estar perto. Enquanto isso não acontecer, é porque a prova está muito longe ainda de acontecer. Não tem perspectiva nenhuma de prova em nenhum lugar do Brasil. Todos os vestibulares que estavam marcados foram cancelados, suspensos, está tudo parado. Vocês só têm que continuar estudando, porque se você também ficar parado, aí já era, porque os caras voltam a editar amanhã e você estava parado. Mas é estudar e aguardar as provas, as datas. Quem vai fazer a prova do PAS tem que estar tranquilo, porque não tem nada atrasado para o PAS, tem nadinha atrasado. Porque o edital lá em setembro não chegou, e a prova em dezembro nem chegou, então a gente está tranquilo. A galera do Enem e do vestibular que está desesperada, porque o vestibular era para ter acontecido no meio do ano, e nada, né? Nem edital saiu. Então, edital não saiu, edital é para sair em setembro, inscrição em setembro, isenção em setembro, mandar documento em setembro e outubro e prova em dezembro. Até lá, a gente vai descobrindo aí se vai se configurar mesmo. A universidade acabou de voltar de maneira remota essa semana aí, estão voltando aos pouquinhos. Então, a UNB retornando, ajustando o calendário é um bom sinal, porque aí eles vão organizar também o calendário dos vestibulares, certo? Mas eu destaco que é praticamente impossível a prova para esse ano. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ela vai acontecer em janeiro e fevereiro. Por isso que vocês têm que aproveitar, não perder o ritmo, porque senão você vai se acostumando a não estar estudando e quando esse negócio voltar, você não vai estar no pique mais e vai ficar para trás. Então, se mantenha minimamente firme, igual esse projeto aqui da escola de vocês e tal, se mantenha ali estudando, né, tente organizar minimamente dentro das suas condições e aguarde, espera a UNB decidir, mas também não é a UNB que tem que decidir. Depois que a pandemia, melhorar as coisas da pandemia, é que a universidade vai tomar a decisão e isso vai impactar na gente. O Henrique perguntou quais os assuntos de física mais cobrados do PAS 2. Henrique, primeira coisa que você vai estudar, termometria, máquinas térmicas, aquela parte de ciclo de Carnot. Provavelmente você não estudou ainda, a menos que você caia seja desse bloco. De física, normalmente cai muito máquinas térmicas, funcionamento de máquinas, naquela parte de temperatura de física do segundo ano é muito forte, e a parte de ótica, de espelhos, ótica da visão, ondulatória, acústica, são os assuntos mais cobrados de física do segundo ano. Certo? Então, só para clarear para você aí, tá bom? E acabou, né? Acho que acabou? Não tem mais perguntas ali, era física que ele queria saber, né? Física do PAS 2 foca em tudo de temperatura, tanto na física quanto na química. Química pH, as partes de temperatura lá, eles gostam bastante. E física é uma coisa que sempre tá lá, é sempre a mesma coisa, é o mesmo desenho praticamente, mesma coisinha, sempre cai a mesma coisa, tá? De física no PAS 2. Matemática também é a mesma coisa, tá? A gente que do segundo ano que não viu nem beira desse termometria. Não tem problema, né, pessoal? Eu comentei isso no outro encontro que nós tivemos, o primeiro encontro aqui, com o professor Tom aí, eu comentei com vocês uma coisa. A gente tem que enxergar até o lado positivo, talvez, da pandemia. A gente tem todo, né, um monte de coisa negativa, mas a parte positiva é de vocês perceberem aquilo que os professores já falavam para vocês há muito tempo, que era tenham autonomia de estudo, de ter um estudo contínuo. A escola, ela te dá um suporte, mas tem uma parte que é muito sua, que é de você estudar, fazer sua parte. Se você vai fazer uma prova que vai mudar a sua vida, que é uma prova que vai melhorar ali a sua situação, que é entrar no curso que é o seu sonho. Tá rolando as aulas lá na plataforma, mas pode ser que não esteja, por diversos motivos que às vezes nem depende da escola e dos professores, é por outras coisas, às vezes caminha um pouco mais devagar. Mas, por exemplo, se você sabe que você vai ter que ter o conhecimento do segundo ano até o final do ano para fazer essa prova, você tem que montar independente do que a escola está mandando você estudar, ou se não está mandando, você sabe que você tinha que estar estudando. E aí cabe a você estudar.
Então, se você sabe, por exemplo, que em física cai muito temperatura, eu vou estudar temperatura sozinho, juntar 2 colegas ali, trocar ideia, porque eu sei que esse assunto vai cair. Eu nem vou esperar a escola me passar, eu mesmo já vou estudar, porque eu já sei que vai cair, né? Eu sei que vai cair lá na prova. Quando o professor me passar aqui na escola, eu já estou sabendo, eu vou até melhor na matéria, porque eu já antecipei, já fiz o estudo antecipado, né? Então, não fique esperando muito não, tá, pessoal? Vocês têm que entender que quando você vai olhar os alunos aprovados, ali, principalmente os das primeiras colocações, daqueles cursos mais concorridos, eles não ficam esperando a escola falar o que eles têm que estudar. Eles correm atrás do que eles têm que estudar. Sugam o máximo do que a escola passa para eles, com certeza, mas eles mesmos montam seu próprio estudo de maneira autônoma. Eles pesquisam, vasculham a internet os assuntos que ele precisa estudar para aquela série, para aquela prova, e montam um estudo. Em paralelo, ele estuda o que a escola está pedindo, tá? E muita coisa vai se encontrar, né, no dado momento, tá? A gente é muito condicionado, às vezes, a ficar refém da escola, do professor ali, para aquele vestibular, para aquela coisinha, né? E, lógico, a escola tem um papel fundamental, mas no contexto de pandemia agora, algumas coisas elas estão acontecendo e por exemplo, a escola não pode jogar todo o conteúdo, né, na mesma quantidade que jogava lá na época antes da pandemia. Então, agora vai ser mais pausado, vai ser com os conteúdos mais significativos. E aí você sabe que alguns conteúdos você tinha que estar estudando, ou você já queria estar estudando aquele conteúdo. Então, estuda. Já pega, se antecipa e estuda. Porque o dia que o professor passar, você vai tirar de letra. Já vai só tirar as dúvidas com ele, tá? Então, não fique esperando muito, não. Vocês sabem que tem milhões de canais aí do YouTube na internet, com conteúdo de qualidade. É focar num deles aí e pegar o conteúdo, tá? Deixa eu ver se alguém... Não era pergunta, não. Era só um direcionamento aqui, né? Ela falou que ainda está em distribuição eletrônica ali. E aí, galera, mas vocês querem perguntar? Aproveita aí, gente. Aproveita que o professor Vinícius chegou acelerado aí. Aproveita que eu tô com o sangue quente aqui, já vindo de 3 reuniões seguidas aqui. Tá com resposta... Tô a 1000 por hora. Pra tudo. Tô a 1000 por hora aqui, então aproveita. Massa. Eu tinha conversado com eles, eu foquei muito na estrutura da redação dissertativa, né? Não, é importante, porque ela é a que mais cai. Ela é importante. Aí, no caso do PAS, o único detalhe é que no Enem vai pedir a solução do problema, e aí o parágrafo final normalmente é direcionado para isso, e o PAS não precisa. Não precisa disso. É só essa diferença. Mas tem que treinar mesmo e dar mais ênfase ao dissertativo e argumentativo, né? Física, primeiro ano. O pessoal está preocupado com física, né? Só pergunta física ali. Física, primeiro ano. Física, primeiro ano, pessoal. Física, primeiro ano já é meio assim... tem assunto que... 2 assuntos sempre estão lá e os outros troca, né? Física, primeiro ano. O que sempre está lá na prova, que você pode pegar qualquer uma que vai estar lá. Leis de Newton, principalmente aplicações da terceira lei de Newton. Sabe aqueles problemas com bloco, plano inclinado, para você fazer o diagrama das forças, fazer a decomposição das forças? Isso sempre está na prova do PAS 1, tá? E toda vez eles colocam uma questão de prova para você decompor as forças, para você pegar aquele objeto e fazer o diagrama, as setinhas das forças que compõem aquele corpo. Que isso você aprende estudando a terceira lei de Newton. Esse é o assunto disparado, o mais cobrado. Aí, na sequência, vem a parte de terceira lei de Newton com atrito, de estudar força de atrito com a terceira lei de Newton. E, posteriormente, eles cobram muito a parte de equilíbrio, que é uma coisa do final do livro, que muitas vezes, mesmo no tempo normal, você nunca vai ver na vida, porque não vai dar tempo do professor chegar lá, tá? A parte de equilíbrio, ela cai bastante também no primeiro ano, tá? A parte da estática, né? Equilíbrio estático, ok? Então, é isso aí. Física, primeiro ano, são esses 2 tópicos. O restante, vez ou outra, tem hora que cai, tem hora que não cai, então não dá para deduzir muito, não, mas esses são garantidos. Terceira lei de Newton e a parte de estática, equilíbrio estático, que é mais para o final do livro de vocês vão ver que está mais para o finalzinho, cai bastante. A parte de movimento uniforme, aquele negócio de velocidade média, aquilo lá
dificilmente cai, mas cai, às vezes cai. É necessário aquele conhecimento até mesmo para as leis de Newton, porque às vezes o trem mistura, né? Então, às vezes você fala, então eu nem vou estudar velocidade, movimento retilíneo uniformemente variado, vou direto para a terceira lei de Newton. Não, às vezes vai ter exercício lá da terceira lei que você vai precisar puxar o conhecimento lá do movimento retilíneo uniforme. Então tem que ter esse cuidado também. Mas movimento uniforme, provavelmente vocês estudaram já, né? Nem que seja lá no 9º ano ou no começo do primeiro, deve ter estudado, tá? O Davi falou aqui se podia nos passar uma rotina de estudo, você diz, Davi? Das disciplinas, mais ou menos? Se for isso, o pessoal me cobrou mesmo, até lá no YouTube o pessoal cobrou, assim, com base nos assuntos mais cobrados do primeiro ano, montar uma rotina de estudo, né? Hoje a gente até teria uma live com a professora lá do Espaço Aprimorar, que ela ia falar um pouco de rotina de estudo e eu ia entrar nessa parte de mostrar uma sugestão de calendário. Eu estou tentando construir esse calendário e, de repente, talvez até no próximo encontro com vocês aqui, quando o professor Tom me chamar aí, eu apresento para vocês uma proposta, tá? A gente já pode marcar. Se não, daqui uns dias no YouTube tá lá também. A gente já pode marcar. Uma proposta dessa daí. Cara, coach, isso aí é coach, né? Cara, coach é um rio de dinheiro que a gente tem que pagar, né? Para quem faz coach. Então é isso, tranquilo. Eu pretendo fazer sim, Davi. E aí pode me cobrar, o Tom também pode cobrar aí, que eu tô construindo isso aí para mostrar para vocês, apresentar sugestões de sequência ali, né? De que estudar. Porque assim, se você estudar pelo menos uns 5 tópicos de cada matéria e colocar isso no cronograma até dezembro, você já está bem encaminhado para a prova. Porque você sabe que primeiro você estuda as obras e na sequência você vai estudar os conteúdos. Então, dos conteúdos, tendo noção de pelo menos os 5 tópicos de cada matéria, você se organiza e vai batendo aquela meta todo mês, né? Vai batendo aquela meta todo mês ali para vencer aqueles conteúdos. E estudar todas as obras, né? A obra é essencial. Vocês têm que estudar todas elas. Só para vocês terem ideia, no PAS do ano passado, caíram 14 obras, né, do PAS 1, e 12 ou 13 no PAS 2. Antes, caía 4 obras, 5 obras. Cada vez mais está caindo muito mais obras, né? Então, por isso que é importante você estudar todas elas. Então, a primeira coisa é estudar todas as obras. E aí você vai incluindo os conteúdos dentro da sua rotina de estudo, né? O Davi falou que ele não é muito, não consegue se organizar muito, não. Eu também não consigo muito, não, mas eu tento me organizar. É importante. É importante. Isso aí é muito complicado, né? Exige uma habilidade que a gente só adquire na faculdade, olha lá. É porque, por exemplo, a questão até de propor eu vejo às vezes o pessoal socializando ali, até do PAS mesmo, em alguns Instagrams aí, o pessoal mandando rotinas de estudo lá e tal, tantas matérias para semana. Mas depende muito da carga horária de cada pessoa, depende de quantas horas disponíveis cada pessoa tem, né? Então, às vezes, alguns de vocês trabalham, e aí você vai ter menos horas do que uma outra pessoa que não trabalha. Então, eu não posso colocar aqui que você vai estudar 4 horas por dia, porque não dá. Tem gente que tem esse tempo livre, mas outros não têm. E eu acho que nem precisa de tudo isso. Se você separar pelo menos 1 hora por dia para o PAS, 1 hora por dia, para mim já é o suficiente. Eu acho que é mais que suficiente. Porque você vai juntar isso com a carga horária que você já tem da escola, né? Então, não é só essa 1 horinha, ela se conecta com aquela hora que você se dedica na escola. 1 horinha, né? Quem puder 2 diárias, é perfeito. Vai dar um resultado, com certeza. Mais do que o número de horas, eu acho que é você manter isso de forma constante. É você conseguir aguentar e segurar a onda de falar, eu vou fazer isso todo dia. Então, por isso que você tem que buscar uma meta possível. Então, às vezes o cara vai falar, não, eu vou fazer 4 horas por dia. Eu sei que ninguém vai dar conta, 4 horas por dia é muita coisa. Vai chegar 2, 3 dias que você vai falar, epa, mas surgiu um convite aqui, surgiu sei lá o que aqui, e não vai dar mais as 4 horas. Primeira coisa é você pensar um tempo que você dê conta, né?
Talvez ajude, assim, quando a gente estuda para concurso, Davi, a gente também acaba, a gente fica como você, a gente não sabe por onde começar, né? A gente não sabe por onde começar, o que focar, às vezes a gente tem dificuldade de entender, e aí, normalmente, quando a gente faz concurso, a gente pega ali umas aulas com o professor e tal, aí o legal de início é você repassar aquilo que você estudou. Então, você pega ali um conteúdo que você estudou no dia, você repassa ele, ou você reescreve ele no caderno, ou você vê um vídeo sobre o assunto. Então, sempre você começa repassando os conteúdos. Depois de um determinado tempo repassando o conteúdo, você começa a ter domínio do conteúdo suficiente para saber aonde você tem que ir para que você precisa Exatamente. entender naquele dia. Aí, quando você chega nesse nível, aí você começa a resolver questão. Aí você vai resolver questão, e vai focar muito na questão, e vai ficar, tipo, meio a meio. Estudo questão. E lá no final, quando você já está bem preparado, normalmente a gente só foca em questão o tempo inteiro. Assim, em concurso, todo mundo faz muito isso, né? Eu acho que funciona, eu já fiz muito isso nos concursos, né? E concurso também é tão importante quanto a prova do PAS, né? Vai definir a nossa vida profissional e tal, financeira e tudo. Então, é uma dica aí, talvez ajude, né? Se você quiser seguir assim, então, começa repassando o conteúdo, beleza? Depois você vai adquirir uma experiência e você passa a fazer questão e conteúdo e, por último, questão. Tem gente perguntando aí sobre as obras, né, pessoal? PAS UNB, quando você vai fazer a prova do PAS, a primeira coisa que você tem em mente é que você tem algumas coisas para estudar, né? E essas coisas são as obras, né? Se chamam obras. Você tem uma lista de obras para cada série para estudar, que essas obras, a prova inteira vai ser em cima dessas obras. Você tem uma lista de filmes, de texto, de livro, de música para estudar, e aí a prova vai ser em cima disso. Eles vão conectar isso aí junto com os conteúdos da escola. Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi o exemplo que eu dei na aula passada aqui, quando eu estava aqui com vocês, que foi das obras que eu trouxe. Uma das obras eu trouxe lá O Inimigo do Povo, que é uma peça de teatro. Então, ali eles cobraram, a partir dessa peça, perguntaram informações sobre ela, sobre a história dela, e perguntaram informações de biologia, coisas de biologia, tratamento de águas, coisas nesse sentido. Então, é importante você estudar as obras, porque elas vão te direcionar mais ou menos em que você vai ter que estudar nas matérias. Se é uma obra que fala de água, e você está no segundo ano vai ter a questão das doenças, vai ter a questão da ambiental, então você já sabe que vai ter que estudar isso, entendeu? Então, é por isso que é a importância das obras. Então, tem uma lista de obras que você tem que estudar, e aí essa listagem é que vai fazer a diferença ali. E ela vai também te ajudar a direcionar o que você vai estudar de cada matéria, né? Porque elas vão sinalizar mais ou menos pelo conteúdo que elas têm. Então, tem uma listinha aí. De cada série tem uma listinha aí de obras para estudar. Eu até falei aquele dia, eu falei de 4 obras, né? Falei de 4 obras de uma vez só. Só que assim, tem muito aluno do primeiro ano aqui hoje, né? Eu acho que... a dúvida é mais do primeiro ano, deve ser do primeiro ano. Então, a galera do primeiro, pessoal... Não assistiu a sua aula. Primeiro ano aí, pessoal, o esquema é esse, tá? Para estudar para o PAS, primeira coisa que você tem que ter na cabeça eu tenho que estudar as obras, eu tenho que conhecer todas elas. No primeiro ano são 54, se eu não estiver enganado. Dá para você pegar 2 por semana. Você pode estudar 2 por semana. Não precisa nem pegar muito, não. 2 por semana. Às vezes, 2 músicas. Eu vou analisar 2 músicas aqui da lista. Semana que vem, pega mais 2. Na outra semana, pega uns filmes. Pega os filmes lá. Pega os textos. E aí você vai descobrindo o que eles têm ali para falar. E aí você tem que observar de que maneira essa obra ela está associada com as matérias da sua escola. Essas obras elas estão lá porque elas se conectam com as matérias que vocês estão estudando. Então, a prova vai cobrar a obra e vai cobrar essa obra também conectada com a matéria da sua escola. Eu vou dar um exemplo. No primeiro ano, vocês têm lá como obra para estudar uma escultura, chamada o discóbolo, o lançador de discos. É uma escultura. A prova do PAS cobrou no ano passado essa escultura. Você tinha que entender o que significava essa escultura, o significado dela, do cara lá, do corpo humano, o cara nu, com os músculos e tal, entender o que era aquilo,
E, além disso, eles cobraram física, porque como a escultura significava o movimento em energia máxima ali, ia estar associado à energia, ia estar associado à força, e aí eles cobraram as leis de Newton nessa escultura, tá? Então tem que ficar antenado. Bom, gente, eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma coisa que não é muito ético. Vinícius, eu tive uma aluna, eu acho que ela está até aqui, espero que ela não esteja aqui, né? Não vou falar daquele projeto de leitura que eu fiz nos últimos anos, né? Você Sei, lá do outro colégio, CF2. Aí, estava sondando um aluno e tal, eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, perguntei se ela tinha mantido o hábito, ela disse que tinha mantido o hábito, estava lendo ainda, né? É que ela foi no PAS do primeiro ano. Aí ela falou que tirou 30 e que na redação ela tirou 7.000 e alguma coisa. Uhum. Não sei o que significa 7.000 pontos na redação do PAS, eu achei que era 700, Tá, né? Mas ela disse que o valor era 7.000 e alguma coisa. Na verdade, é 7, né? O 7.000, na verdade, é 7. De 0 a 10. Só para a gente... Vou até aproveitar para salientar, galera. Então, assim, a leitura ela vai ser um diferencial para o estudante extremamente valioso, né? Então, o aluno que tem domínio de leitura, ele vai estar na frente dos outros, em todo tipo de prova que vocês imaginarem. Então, para salientar aí o Tom, quando ele tinha o projeto lá na outra escola, eu tive lá uma vez, a gente falou do PAS com o pessoal do 9º ano, na época, né? Aquela galera do 9º ano, hoje está no 2º, eu acho, né, Tom? Está no 2º, se eu não estiver enganado. Isso. E o pessoal que eu mantive contato depois daquilo lá, tem pelo menos uns 4 ou 5 daquela galera lá, que eu mantenho contato ainda, e eles foram muito bem, no PAS 1 e no PAS 2. No PAS 1, aliás, né? No PAS 2 foram os do primeiro ano. Mas o do 9º ano, eles foram muito bem no PAS 1, e estão bem embalados no PAS 2. Semana passada até teve uma das meninas lá que mandou uma mensagem falando, tirando uma dúvida lá, e o pessoal se mantém firme. E de fato falaram que foi essencial essa questão da leitura lá, porque elas não tiveram dificuldade na escrita da redação, né? A redação do PAS, ela vale de 0 a 10, então se você tira acima de 5 ali, quer dizer que você já está um pouco mais, né, com mais bagagem. Bom, então, alguém quer fazer mais alguma pergunta, galerinha? Podemos encerrar. A gente aí está com quase 2 horas aí. O Vinícius chegou. Se eu fosse vocês, aproveitava o Vinícius ainda. Eu sei que podem estar um pouco cansados, né? Mas é uma. O Davi falou que tirou 6. Davi falou que tirou 6 ali. Bacana. Bacana. A redação é eliminatória, né? Então, lá no 3º ano, você tem que ter um somatório nela. Então, a nota que você tirou já é bacana, que já tirou um peso das costas, porque o mínimo que você tem que tirar é 4. Então, você já tirou acima do mínimo. Então, tirou um peso nas costas do primeiro ano, né? Já missão cumprida na redação. Agora é só batalhar para melhorar. O Wildon tirou 9. O Wildon tirou 9, ó. Já começou metendo o pé na porta, né? Rapaz, o Wildon tá... Já começou mandando um 9 ali, né? Começou chutando a porta. Virado o Zé Telo, como a gente diz no Paraná. Já apelou, já chegou apelando já. 9.143, bacana. Olha aí, sensacional, show de bola. Nossa, parabéns, Wildon. Bom, então eu acho que é isso aí, acho que ninguém vai, né? Mas, assim, obrigado, Vinícius, aí, mais como sempre. Vamos marcar aí com o primeiro ano, com o 3º, aí vou falar com você depois no privado, que aí a gente marca um horário puder para você. Eu vou marcar com os meninos do primeiro ano, que eles ainda não tiveram nada ainda, né? Hoje acho que é a primeira vez. Vamos marcar que a gente pega do 0, tem uma fala do 0 com eles e tal, explica todos os detalhes, as vantagens, desvantagens, né? Massa. Eu acho que talvez seja interessante pegar essa galera que está fazendo prova aí, que está falando sobre questões, para um dia de uma conversa aberta também, né? Não sei se você... Sim. Agora estão falando, fui mal no tipo D e tal, fiz isso assim, assado, né? Para quem já fez a prova, ter uma conversa. Tipo D não tem que se preocupar. Tipo D não precisa se preocupar, não, pessoal, porque só tem 1 ou 2, então é irrelevante lá. Apesar que ela vale 3 pontos, né? Mas ela é irrelevante porque você só vai ter 1 ou 2 de 100, né?
Então, não é pecado zerar as tipo D, não tem problema não. O que importa são as de certo e errado, que às vezes vocês não treinam, e aí você faz lá 10 questões de certo e errado, acerta, sei lá, acerta 6, erra 4 e acha que está arrasando. Não tá, porque se você desconta as erradas, não dá um valor bom, né, de 10. Então, essa é a visão que vocês têm que perceber, tem que ficar esperto com essas coisas. Tem que treinar bem as de certo e errado. E eu, se fosse vocês, colava na professora Cristina, que ela fez aí, quando lá no prédio anterior, ela fez todo o esquema das obras aí, hein? Ela tem um ouro aí, hein? Ela tem todas as obras aí, tudo esquematizado aí por área. Eu colava na professora Cris aí. Divulgar, Cris, vamos divulgar aí o material. Ela desenvolveu um trabalho belíssimo lá no outro prédio lá. Bora, Cris, vamos marcar. Joguei a bomba para ela agora. Não, mas o trabalho dela era muito bacana. O trabalho que ela fez foi sensacional. Eu nunca tinha conseguido fazer aquilo que ela fez lá no Cara, a Cris, ela realmente foi impressionante o que ela fez lá. De reorganizar as obras, planilhar cada obra, isso até hoje eu não consegui fazer. Ela faz umas coisas assim, manda umas coisas assim também. Eu não consigo acompanhar ela, não. Ah, Cris, tá com vergonha. Para, Cris aqui, ó, sensacional. Ó, a Maria Eduarda, para fechar aqui, Tom, vou responder a última que eu tô saindo aqui para outra reunião. Como são as questões de língua estrangeira no PAIS 1, né? Não só no PAIS 1, no 2, no 3, é a mesma coisa. A prova vai ter 10, você tem 10 itens de língua estrangeira, e desses 10, normalmente 2 são de múltipla escolha, tipo C, né? E 8 são de certo e errado. Você tem que tomar cuidado em língua estrangeira, porque a prova em si ela vai cobrar basicamente interpretação de texto. E aí você, quando fizer a inscrição, você vai poder escolher se você quer fazer a prova de espanhol, de inglês ou de francês. Tem as 3 línguas. O que você tem que entender é que você não pode zerar essa prova no terceiro ano. A prova do terceiro ano, ela é eliminatória para a língua estrangeira. Então, se você, por exemplo, das 8 de certo e errado, você acertar 4, errar 4, já era. Por exemplo, deixei em branco as 2 tipo D, tipo C, de múltipla escolha. Ficaram 8 de certo e errado. Acertei 4, errei 4, estou fora, estou eliminado, tá? Então, língua estrangeira, não subestime língua estrangeira, mas lá o grosso da prova é interpretação de texto, tá? E aí você escolhe a língua que você quiser, espanhol, inglês ou francês, e aí vai ter lá os itens, vai ter um texto, 5 perguntinhas sobre o texto, um outro texto, 5 perguntinhas, e normalmente um outro texto que tem muito lá são tirinhas. Normalmente tem uma tirinha, são 2 textos e uma tirinha para você interpretar, tá? Então, cuidado com a língua estrangeira, porque ela é importante nesse aspecto. Lá no terceiro ano, ela é eliminatória. Se eu zerar a língua estrangeira no primeiro ano, tem algum problema? Não. Zerar no segundo? Não tem. Zerar no terceiro tem problema, tá? Te dá problema. Ok? Então, só cuidado com a língua estrangeira, principalmente no terceiro. Mas é interpretação de texto muito pouco, gramática. Normalmente, dos 10 itens lá, eu acho que no máximo 2 são de gramática. A maior parte vai ser de interpretação e, às vezes, de substituição, de reescrita, que é o que cobra lá em língua portuguesa também. Eles vão colocar em espanhol que se trocar tal palavra por tal palavra, vai manter o sentido da frase. E aí você vai ter que saber se em espanhol aquelas frases se pode cambiar, né? Se pode fazer a troca ali. Então, tem que tomar cuidado, tá? Acho que era isso aí, né, Tom? Beleza. Professor Vinícius, muito obrigado. Valeu, gente. Um abração para todos. Com a gente aí. Ok? Bom ver vocês. Galerinha, vamos encerrar também. Um beijo para vocês, um abraço para todo mundo. Beleza? Vinícius, cara, que Deus lhe pague, velho. Tamo junto aí. Isso aí. Vamos aproveitar você enquanto você tá aí firme e forte aí. Todo mundo tem essa disposição, não, e não é todo mundo que faz coach de graça. Coach. Não, aí vamos botar agora o Drintinho aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Na próxima eu entro com a Cris aqui para falar das obras aqui, ó. Fechou. Beleza, cara. Fechou.
Vamos botar, vamos fazer, a gente podia fazer, né, a liga, vamos fazer a nossa Liga da Justiça, convidar o Marcão também, Pois é, né? Convidar o Marcão, você, a Cris, aproveitar o pessoal aí. quem mais dá para entrar na Liga da Justiça aí? Aquele professor lá que fez que aula top, velho, aquela lá dos direitos humanos, Ah, o Rubens, o Rubens, ele é cara, do CF5, CF3, ele é do CF3. Ele cara, vai dar outras aulas lá. muito top a aula dele, ele realmente é o professor fera. Eu não consegui acompanhar as outras duas, cara, Ele é do caso. CF3. Mas eu queria muito ter visto a do artigo 5º da Constituição. Até falei para os meninos, cara, é muito bacana. É o mais legal de estudar é o artigo 5º, que é assim, em termos de lei, assim, o artigo 5º é o mais bacana de estudar. Né? Mas o Rubens eu achei fera. A gente podia Não, montar. o Rubens foi bacana, o Rubens foi bacana. E ele tá, é só chamar, o Rubens tá dentro aí de qualquer coisa. Ele topa tudo também. Ah, vamos fazer então. Né? Aí a gente pode fazer por área, né? Tem você exatas, Rubens aí humanas, né? A gente traz alguém do português. Eu já pedi para o Rubens, por exemplo, numa live lá, falar sobre história do PAS e falar os assuntos mais cobrados de história do PAS 1, PAS 2, PAS 3 e abordar futuramente esses assuntos, né? Até o fim do ano, em outras lives, serão pautas aí das lives lá. Que bacana, não? Uma ideia bacana. Vamos fazer a Liga da Justiça aí, do Paz. Você podia fazer lá no canal, que acho que abrangia mais gente, né? Porque tem que ser mais tempo. Né? Não, quando for fazer, a gente combina aí. De repente, na hora que for fazer para cá, eu faço direto para lá e o pessoal acompanha pelo link. Que aí fica aberto para mais gente. Não, bacana. Bacana. Vinícius, meu brother, Eu desculpa fui. qualquer coisa. Beleza? Não, Perdoe aí qualquer coisa aí. Muito obrigado aí por ter aparecido da nossa reunião aí. Ok? Te abraço. Um abraço para você. Te agradeço demais. Tamo junto aí. Abração Então, pra você, abração para todo mundo aí. Cris, bom falar contigo aí. Até mais. Tchau, gente. Saúde. Valeu. Beijo, Cris. Não fala no microfone, bicho. Abre esse microfone, Cris, pelo amor de Deus. Ô, Cris, abre o microfone aí. Não quero, ela falou que... Fui, valeu. Falou, Vinícius. Tchau, gente. Tchau, tchau, meus queridos. Um abraço para vocês. Um beijo, boa noite. Agradeço a presença de vocês aí. Espero que todos tenham gostado aí, ok? Espero que seja de muita valia para todos vocês. Cristina, obrigado aí pela sua participação com a gente aí. Tchau, tchau. E estamos esperando agora sua contribuição aí. Já, vamos marcar já, viu?